Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana e, como eu falei, não tem como deixar de lado o advogado que foi covardemente espancado em Goiânia, Goiás, durante essa semana. Vamos às notícias? Olha lá. Um advogado levou vários socos de um policial durante uma abordagem em Goiânia, Goiás. A ação foi gravada por pessoas que passavam no local no momento. E o advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior, de 32 anos, foi segurado por outros agentes durante a agressão. E de acordo com a OAB, Orcélio ficou bastante machucado. As pessoas que presenciavam e estavam ao redor ficaram indignadas. A confusão começou quando uma terceira pessoa, um morador de rua, foi abordado pelo PM. Orcélio se apresentou como advogado e tentou defender o homem. Advogado é fiscal da cidadania. Nós estamos aqui para, toda vez que um cidadão tiver os seus direitos e garantias ameaçados, seja lá por quem for, intervir e recobrar exatamente essa condição de dignidade do ser humano. Portanto, o advogado fez o correto. Existe uma banda podre dentro das polícias e dentro da PM, principalmente, e essa banda podre insiste em macular, em manchar a corporação honrada de tantos anos de serviço e bons serviços por um sujeito inescrupuloso como esse. Mas o que mais chama atenção é que um espancava, 4 faziam a segurança e o cordão de isolamento para que esse sujeito pudesse continuar batendo no advogado e os populares não chegassem. Não fosse suficiente, a banda podre que nós estamos nos referindo emite nota dizendo o seguinte: a PM disse que tiveram que conter o advogado porque ele desobedeceu os policiais. Disseram que ele chutou e mordeu o dedo de um PM. Imagine a cena, alguém acorda com uma vontade louca de encontrar um policial na rua, chutar e morder-lhe o dedo. E não fosse o suficiente, em nota a Polícia Militar disse que abriu procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos e determinou o afastamento das atividades operacionais do policial envolvido. Senhores, 4 ou 5. Criminosos. Criminosos, sim, porque não fosse o suficiente, a própria lei de abuso de autoridades prevê o que foi feito. Nós estamos falando da Lei 13.869 de 2019. E se os senhores tiverem curiosidade e forem ao capítulo dos crimes e das penas, capítulo 6º, encontrarão o artigo 9º, que diz: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Esse sujeito, chamado de policial, ele automaticamente ficou enraivecido porque tinha alguém dizendo que estava errado o procedimento que ele estava fazendo. E isso tem um acento interessante. E eu gostaria de convidá-los então a uma reflexão, antes de continuarmos aqui a nossa imersão sobre este caso. Preste atenção. Lendo isso, a única coisa que me vem à cabeça é que uma polícia atrasada e truculenta como essa, ela só existe na medida em que nós também tenhamos um povo permissivo e sem cultura jurídica. Ou seja, nós permitimos que eles façam, nós não sabemos os nossos direitos e garantias fundamentais. E se nós somarmos isso, nós chegaremos a um governo oportunista e sem escrúpulos. Por que eu digo oportunista e sem escrúpulos? É muito simples. Quem era o policial agressor? Olha que coisa interessante. Ele é integrante do quadro de oficiais auxiliares da Polícia Militar. Portanto, tinha que estar no escritório, em serviços administrativos. Jamais poderia estar na rua. E se ele não poderia estar na rua, quem é que determinou? O governo determinou que ele fosse à rua com a suposta falta de contingente. Então eu coloco um sujeito despreparado que vez em sempre vai à rua com extrema brutalidade, comete um ato ridículo como esse
E não contente com tudo isso, o que nós fazemos? Ao invés de pegar os 5, pegamos um e afastamos do serviço, ou seja, colocamos ele no lugar dele, dentro do escritório em serviço administrativo. A poeira baixa, a população esquece e, obviamente, esquecendo, ele volta às ruas para outro ato absurdo e estapafúrdio como esse. Mas olha só, a Érica, ela me pergunta, o advogado pode ser preso da maneira como ele foi, como este advogado foi, sem um representante da OAB? Bom, para falar disso, eu vou convidar os senhores a passar pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e lá passarem pelo artigo 7º no inciso 4. O inciso 4 ele diz o seguinte, olha, que o advogado ele tem direito à presença de um representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Esse, né? E para a lavratura do respectivo auto, sob pena de nulidade dos demais atos que compõem o inquérito, e nos demais casos, aqueles que não envolvem o exercício da profissão, ele pode ser preso, obviamente, em flagrante em crime inafiançável. Do contrário, não, ele não poderia em hipótese alguma. Então, neste caso, nós tínhamos a obrigação de ter ali também um representante da OAB. E aí começam aquelas besteiras absurdas, e o que me admira é que colegas advogados não tenham cultura suficiente e falem besteira. Então nós temos aí, olha, a título de notícias, nós temos a própria PM fazendo piada com o pai do advogado, enquanto ele estava sendo levado para a central de flagrantes, e esse pai ele diz o seguinte, ó, não estudou, dá nisso, vira polícia. Por que ele fala isso? Ele só fala isso porque nós não respeitamos a polícia. E não respeitamos por conta desse tipo de atitude que ela tem. Lembra aos senhores, a banda podre, não a corporação honrada como deveria ser. Não contente com isso, um abaixo-assinado. Alguns advogados estão colhendo assinatura para remeter ao Procurador-Geral de Justiça solicitando a prisão preventiva. Nem precisava. Era só fazer uma representação protocolar junto à Justiça e solicitar a prisão preventiva no ato, no momento em que os policiais fizeram isso. Porque é crime. E se é crime, de fato, poderia ter sido feito naquele momento. Eu não precisaria colher assinaturas em abaixo-assinado. Advogado não precisa disso. O governador veio e disse que, de fato, a situação foi muito feia, uma situação que mancha o que seria a corporação, e ele pretende apurar. Faremos um ato de desagravo, mas eu vou lhe dar o caminho das pedras. É um crime? Sim. Estava acontecendo? Sim. Você era um popular? Sim. Você estava no local? Sim. Então, o que você poderia ter feito além de filmar? Se os senhores forem ao artigo 301 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, olha, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Eu, pessoa popular qualquer, posso dar voz de prisão ao policial? Pode, você pode olhar o nominho dele aqui, falar, policial, o senhor está preso porque está cometendo um crime. E ele simplesmente vai ignorar o que você está falando e vai continuar fazendo e automaticamente vai pegar, continuar batendo. E você filmou a cara dele, você deu voz de prisão e o policial foi embora. Você vai sair dali, vai até uma delegacia de polícia. Lá vai chegar para o delegado e vai falar, olha, eu dei voz de prisão em flagrante para um policial que cometia crime, aqui está a filmagem, aqui está o nome dele e ele se evadiu do local. Então estou vindo aqui para confirmar que eu dei voz de prisão em flagrante e pedir providências. E se o delegado se negar, você pode dar voz de prisão para ele também pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
notícias da semana. Espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço e até a próxima.